noite aí para quem está entrando agora. Vai falar hoje sobre a quarentena na comunidade, como foi anunciado, né? Quais são as implicações de uma quarentena em áreas periféricas da cidade, como a minha, por exemplo, né? Eu moro aqui no bairro Chico de Paula. E quais são as dificuldades e as implicações de se aplicar uma quarentena numa área como a nossa. E o João vai estar dando as suas impressões e as suas opiniões, né, a respeito disso, vai falar também algumas ideias. E o título é esse, a gente vai usar como gancho para falar sobre outros assuntos, né, na comunidade, porque, como eu tenho dito, essa pandemia tem levantado questões que já são antigas, tem deixado expostos vários problemas, que na verdade são problemas antigos e que agora estão sendo vistos com mais intensidade. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu já vou iniciar aqui a nossa conversa. É mais um bate-papo, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas a respeito do que a gente vai falar aqui, se tiver alguma dúvida. Nós temos visto aí várias medidas, né, restritivas dos governos, e são medidas que têm sido aplicadas em larga escala em todas as cidades, em todo o território nacional, né, mas que nas comunidades a coisa é diferente, né? Acho que a maioria das pessoas conhece, né, as comunidades, algumas podem nunca ter ido. E não é só Palafita, tem também o pessoal dos cortiços, né, ali no centro da cidade, na área central da cidade. E a dificuldade de se isolar, porque as pessoas geralmente são famílias grandes, moram na mesma casa, né? E quando você fala em medidas restritivas, fica praticamente impossível você tá isolando famílias desse tamanho. E as casas, elas são bem coladas umas às outras, né? Quem já viu já sabe como é. E as palafitas também são coladas umas nas outras, tornando quase impossível esse isolamento, né? Sem contar a questão da necessidade de trabalho, que leva as pessoas a saírem para as ruas para trabalhar. E uma coisa interessante é que muita gente tem dito por aí que nas favelas, né, eu uso esse termo, as favelas, as pessoas não estão respeitando a quarentena. Eu moro em uma comunidade e eu posso dizer para você que essa informação não é verdade. Ocorre que, e aí é assim, em qualquer comunidade tem um grupo de pessoas, mas tem os dois extremos. Tem pessoas extremas. Ô Alexandre, muito tempo, hein? Muito tempo, tudo bom? Então, as pessoas têm um grupo extremo que está seguindo a quarentena de forma extrema e é a favor de todas as medidas restritivas. Tem um grupo no outro extremo que não respeita qualquer medida restritiva. E tem o grupo das pessoas que é a maioria, como tem sido em todo lugar do Brasil, que são as pessoas que têm ponderado. As pessoas que têm... Ô Renan, boa noite, meu amigo. Tem respeitado, mas que tem saído quando precisa, quando necessário. Então, é uma visão extrema dizer que as pessoas não estão respeitando nas comunidades. Acho que isso é uma inverdade. Eu estou aqui, os comércios da comunidade estão respeitando. Tem lá a plaquinha dizendo que só pode entrar usando máscara. Tem o álcool na frente das portas, e isso em toda a comunidade. Então, é necessário frisar isso, que existe sim o respeito. O problema é que quando você vai para uma área de palafita, né, que os barracos são todos colados. Eu morei grande parte da minha vida em palafitas, né, e é praticamente impossível você respeitar uma quarentena. As pessoas, as pontes, quem aqui já foi sabe que tem as pontes bem estreitas, né? São pontes de passagem geral, onde todas as pessoas passam ali, uma comunidade, e depois tem umas micropontes ligadas que tem uns becos, uma ponte em cada beco que dirige a cada moradia. Então, as pessoas vivem dessa forma. Eu vivi inclusive eu já construí, junto com o meu irmão, já construímos palafitas. Vamos falar um dia sobre a engenharia, né, de construir uma palafita. É interessante que, bem lembrado também, eu já ouvi de muitas pessoas que tem pessoas que moram em palafitas e que poderiam morar em outro lugar, moram ali porque não pagam imposto, porque não pagam água, porque não pagam luz. É outra coisa que
que eu vejo que tem pessoas que generalizam, e o caminho não é esse, porque pessoas que fazem isso tem em qualquer comunidade. Pessoas que poderiam, que estão roubando, né? Nesse caso aí. E as pessoas moram nesses lugares porque necessitam. No Brasil hoje, com um salário de R$ 2.000, quem consegue comprar uma casa? Você vai falar, você financia uma parcela de R$ 1.000, mas aí sobraria 1.000. Quem consegue viver com R$ 1.000, né? Você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que fazer compras, né? As famílias com 2, 3 pessoas, então ganhando esse valor é evidente que a pessoa não vai conseguir financiar uma casa. Eu sou testemunha disso, já tentei financiar casa até pelo Minha Casa Minha Vida, conheço pessoas que já tentaram, e a coisa não é tão fácil assim como parece. Eles fazem tantas exigências, né? Eu lembro que um amigo meu foi uma vez, tentou financiar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, o valor era de R$ 50 mil que ele tinha que dar de entrada, e ele desistiu. Melhor você comprar um barraco numa favela do que você dar aqueles R$ 50 mil e não conseguir pagar. O coronavírus tem exposto principalmente as questões de moradia, né? E a questão que eu estou vendo muito, Renan, por exemplo, é a questão do saneamento básico, né? O Brasil ocupa né, a posição 112 no ranking dos países com saneamento básico, né? 48% dos lares não tem coleta de esgotos. São cerca de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgotos e 35 milhões sem acesso à água tratada. Né? É muita gente. Daqui a pouco eu repito esses dados, quando o pessoal começar a entrar, vou repetindo durante a transmissão. É muita gente. Então você tem aí a exigência de uma quarentena, da pessoa ficar dentro da sua casa, do seu barraco, muitas vezes, né? E só o pessoal, para diferenciar, quem não sabe a diferença entre barraco e palafita, ambos são feitos de madeira, né? Madeirite que a gente fala. Mas o barraco ele é feito em solo. E a palafita é sobre a água, que geralmente é sobre o mangue. Então você vê que um problema leva a outro. Porque a pessoa... Geralmente esses terrenos são invadidos. E é importante frisar que geralmente são terrenos da União. Então nós temos aí terrenos da União, ou da Marinha, né? Como diz. E as pessoas não encontram onde morar, não conseguem comprar uma casa, financiar uma casa, porque é muito caro, né? A realidade do Brasil é outra. Não consegue financiar uma casa. E o que eles vão fazer? Vão invadir esses locais, né? Para construir suas moradias. Quando toda a parte seca ela é ocupada, as pessoas começam a ir para o manguezal. Então aí é onde nasce a palafita. E se enterra na parte seca, já não tem saneamento básico, como é que você vai construir saneamento nas palafitas? É impossível. Então a solução, na verdade, aí é tirar as pessoas. Tirar as pessoas dessas moradias. E aí cria-se outro problema. Por quê? Por mais que nós tenhamos que admitir que tem sido feito um trabalho aí de realocar as famílias, de colocar nos apartamentos, e são parcelas reduzidas, parcelas tem pessoas que pagam parcela aí de R$ 150, você vai dizer, é pouco, R$ 150, realmente é um valor muito, muito baixo, né? Mas esse é o valor da parcela, gente. Isso não é uma reclamação, não é um protesto, eu estou falando em dados. É o valor da parcela, nós temos aí R$ 150 da parcela, mas nós vamos ter condomínio, nós vamos ter água, nós vamos ter luz. E aí esse valor pode chegar a quase 150 a R$ 500. É um valor muito baixo. Mas a grande parte dessas famílias vivem com um salário mínimo. Aí você pega uma pessoa que ganha R$ 1.045 para ela pagar R$ 500 só em quesito da moradia, né, em questões da moradia. Então ela vai viver com R$ 500. Você tem uma família de 3 pessoas, 4, às vezes tem 8 pessoas dentro da mesma casa. Ela vai ter que alimentar todas essas pessoas. Né? Como é que ela vai viver? Ela não consegue viver. Aí ela vai para o apartamento. O que acontece? Acontece muito isso. Ela vai para o apartamento. Né? Ela não consegue pagar. E ela volta para a favela. Então, esse programa, do jeito que ele é feito, é varrer o lixo para baixo do tapete. Né? Varrer o lixo para baixo do tapete. Então, a solução é o que tem sido dito, né, aí por muitos mandatários, por exemplo, do Novo,
é a regulamentação fundiária, né? Então nós temos que regularizar. Nós vamos ver aqui, pergunta do Renan. Na sua opinião, qual a maior dificuldade que a comunidade está vivendo neste momento de quarentena? Olha, Renan, a maior dificuldade, acredito que isso para todos, mas na favela, na comunidade, acentua-se esse problema. É não poder sair para trabalhar, Renan. Porque o desemprego já estava galopante, né? Já estava muito alto. Aí nós tivemos essa crise. O desemprego piorou, as pessoas ficaram desempregadas. Quando as pessoas ficam desempregadas formalmente, elas vão pro informal. Agora não pode. A pessoa não pode nem pro informal. Então a comunidade está entre a cruz e a espada, né? Porque então a maior dificuldade, Renan, é ter acesso a esse recurso. A gente está falando aí do auxílio do governo, né? R$ 600. É uma gota de água no oceano, porque as pessoas não vivem com isso, né? Então, exatamente, Alexandre. Alexandre colocou aí que 48% da população vive com salário mínimo. E você vê a coincidência, 48% vive com o salário mínimo e 48% não tem coleta de esgoto. Então, para finalizar a resposta pro Renan, a maior dificuldade é viver, é não ter recurso para viver. Você não consegue comprar comida. Então, nós temos aí visto uma solidariedade muito grande das pessoas, dos brasileiros, estarem dando cesta básica, doando cesta básica. Isso tem sido muito importante, mas não resolve o problema, porque as pessoas precisam ter recursos, né? Então, realmente é uma dificuldade muito grande nessa parte. E a dificuldade de ficar dentro de casa, Renan. Se você imagine que você está dentro de um barraco, eu já morei muitos anos da minha vida, Renan. É muito quente no verão. É extremamente quente. E no inverno é muito frio. É de um extremo a outro. Sem contar a dificuldade com mosquitos. Que a maioria desses bairros tem muito mosquito. Aí você vai exigir às pessoas que elas fiquem dentro de casa. É impossível. Você não vai conseguir ficar. Então esses dias eu vi um jornal criticando nas comunidades porque as pessoas, os jovens estavam saindo para dar um rolezinho no bairro. Como se o pessoal tivesse cometendo um crime, né? Um crime muito grave, porque as pessoas estão saindo porque elas não conseguem ficar dentro de casa. Tem pessoas que moram, famílias com 8, 10 pessoas dentro de um barraco de 40 metros quadrados, em cima de um mangue. Então você exigir que essas pessoas fiquem só dentro de casa é cruel, né? É muito difícil. Esse é o problema do saneamento básico aí que tem exposto, que eu falei agora há pouco. Eu vou até repetir os dados para quem não ouviu. O Brasil ocupa a posição 112 aí no índice de saneamento básico. São 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e 35 milhões sem água tratada. Vamos ver o que a Larissa colocou. Essa semana eu escutei de uma pessoa que um colega dela conseguiu auxílio de 1.200, sendo que o marido ganha muito bem e ela não precisava. Mentiu no cadastro e recebeu. Larissa, esse é um problema muito preocupante, né? É muito preocupante porque nós aqui fazendo o trabalho, eu vejo aqui o pessoal fazendo o trabalho de distribuir cesta básica, de distribuir álcool, de distribuir produtos de limpeza. E algumas pessoas que não recebem, elas reclamam, né? Olha, aquela pessoa conseguiu a cesta básica e eu sei que ela não precisava. Eu falo, gente, eu dou o exemplo da moto. Eu falo assim, gente, se você deixar o seu carro ou sua moto com a chave na ignição na Praça Mauá, no centro de Santos, e o bandido vir lá e roubar a moto, de quem é a culpa? A pessoa... Existe uma inversão de valores, é até engraçado isso. Só falar, a culpa é minha que deixar a chave na ignição. Eu falo, gente, não, a culpa é do ladrão. Não tem que roubar nada. Eu falo, você está culpando a pessoa errada. A culpa não é de quem está entregando as cestas básicas. A culpa é de quem está enganando, né? Quem está enganando a pessoa para estar pegando a cesta básica. Então, se essa pessoa fez isso, a culpa é dela, né? Ela foi desonesta de estar pegando a cesta básica. Ela não deveria ter feito isso. Aconteceu com uma conhecida minha também, que ela pegou o cartão na época do Bolsa Família e falou pra mim o que eu faço. Falei, devolve. Se você não precisa, você tem que devolver. Porque alguém não pegou porque você pegou. Então, tem que ser dito isso, que sempre vão ter pessoas se aproveitando, mas
o que o governo deveria fazer era isso. A única questão é que o auxílio deveria ser maior, né? Mas eu não tenho como afirmar aqui de forma categórica que poderia ser maior, se tem recurso para isso. Mas o fato de terem pessoas enganando não desmerece o auxílio e nem torna o auxílio errado. Mas de fato existem pessoas que mentem no cadastro. Exatamente, inversão de valores, exatamente. Você está culpando quem está tentando dar o benefício e não quem pegou o benefício indevidamente, está enganando aí as pessoas. Então a gente tem que continuar torcendo para que as pessoas ajam com honestidade, né? Exatamente, ó. José Carlos Ornelas aqui. Oi, Carlos. Tudo bom, Zé? Não precisa fiscalizar, necessita ter consciência com o próximo ser humano. Exatamente. É interessante, Zé, você comentar isso daí, porque eu estava conversando com um amigo meu aqui outro dia, eu disse pra ele, eu falei, Marco Aurélio, muitas das vezes as pessoas que mais exigem solidariedade são as menos solidárias, né? Porque muitas das vezes isso acontece, a pessoa pega uma cesta básica e ela tenta de novo pegar outra cesta básica, sendo que outra família já está precisando, ela vai uma segunda vez no mesmo mês. Gente, isso acontece, eu vou falar abertamente, eu moro em comunidade, isso acontece, mas não pode generalizar. A maioria das pessoas está pegando porque realmente precisa, e mais o que o Zé Carlos falou aí é perfeito. Acho que as pessoas precisam ter consciência, saber que se ela está precisando, tem outras pessoas que precisam também. É impossível realmente fiscalizar um projeto como o Bolsa Família, você não vai conseguir ter fiscalização 100%. Um projeto como esse do auxílio, você não vai conseguir ter fiscalização 100%. É necessário que exista honestidade da parte das pessoas, né? Mas hoje, falar de honestidade no Brasil, parece que você está falando de uma qualidade, quando na verdade honestidade é obrigação. As pessoas devem ser honestas, né? Então, nós temos isso à flor da pele. O Covid, essa pandemia, ela está expondo também características do povo brasileiro, né? Características tupiniquins, de estar muitas das vezes querendo vantagem em cima de uma dificuldade. Isso é um problema que a gente tem que sanar. Eu vou agora responder a pergunta do Adriel. Davi, como está a educação das crianças na comunidade, visto que muitos casos uma barreira digital em muitas comunidades? Boa pergunta, Adriel. O que acontece, Adriel? As escolas municipais, elas têm dado às pessoas, tem criado grupos no WhatsApp, tem disponibilizado os links. Inclusive o meu filho está estudando via link e estão podendo ter acesso aí. Mas nós sabemos que muitas pessoas, é o que você colocou, tem a barreira digital. E aí o que acontece? Tem que existir uma consciência dos pais, Adriel, porque eu, por exemplo, quando o meu filho parou de estudar, a primeira coisa que eu fui atrás foi de saber como é que eu ia fazer para passar a lição para o meu filho. Ainda que eu não tivesse acesso a nenhum link, que eu não tivesse acesso à internet, eu ia pegar a lição que ele estava aprendendo no momento que parou e ia ficar repassando. Isso também é responsabilidade dos pais, né? Os pais têm que ter essa responsabilidade, não é simplesmente deixar os filhos. Isso acontece muito na escola. Eu sou parte do conselho de uma escola. Esse ano não estou no conselho, mas estive no conselho de uma creche com meu filho. E a reclamação principal da diretoria é: você faz uma reunião, não vê ninguém. Na hora de reclamar da escola, vai um monte de pais lá reclamar, é que meu filho está sendo maltratado. Então, existe uma responsabilidade aí muito grande dos pais, tá? E isso tem que acontecer com barreira ou sem barreira. Acho que se meu filho está no primeiro ano do ensino fundamental, também é responsabilidade minha. Tem que pegar no pé da criança, tem que botar a criança para eu ler um livro, para fazer conta. Agora, quando os próprios pais abandonam a própria sorte, nem com link na internet. A escola vai passar o link na internet, vai ter internet em casa, e a pessoa não vai passar para os filhos. Realmente é difícil fiscalizar. Realmente, Alexandre, disse tudo. É dificílimo fiscalizar. Acho que a fiscalização também, gente, não tá para adivinhar erro, né? Acho que quando a pessoa ela se esforça para enganar, ela vai acabar conseguindo. Isso, como o Zé falou, o José Carlos, tem que haver honestidade da parte da pessoa. O João Vilela, para quem não conhece, gente, é o pré-candidato a prefeito. E o João, uma vez conversando comigo,
aqui no bairro, ele falou de uma coisa muito importante. Eu fiquei muito feliz porque é um problema que acontece na hora de você tirar, né, as pessoas das comunidades, da periferia. Você tem um problema que muitas dessas pessoas elas têm comércio, né, e que elas vivem desse comércio. E muitas das vezes quando a prefeitura, os órgãos tiram essa pessoa do lugar, esse comércio não vai junto, né? A pessoa fica sem ter o sustento. E aí ela tem que pagar o apartamento, que é um valor baixo, mas é um valor, e ela não tem mais o sustento dela, né? Então fica muito difícil. E o João fez comentando comigo, ele até disse: eu não inventei isso, eu viajando pelo mundo, eu vi soluções para isso, que a solução seria, né, construir como se mini shoppings, né, dentro do complexo ali habitacional, para que as pessoas pudessem continuar com seus comércios. Mas aqui eu vou aproveitar, né, vou dar voz aqui ao Marco Aurélio. Ele perguntou pro pré-candidato João Vilela qual a proposta para resolver o problema do saneamento básico. Então, João, se puder responder aí. Olha a resposta do João, né? Em primeiro lugar, fazer a regularização fundiária, que é o que eu disse no começo, né? E o que acontece? Porque o pessoal fala muito em concentração de terreno, em concentração de renda, mas o maior concentrador de renda no Brasil é o Estado. O Estado é o maior concentrador de renda no Brasil. O dinheiro mesmo, o poder, está na mão do Estado. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito realmente a distribuição de renda, tá? Mas não da iniciativa privada, da renda que está na mão do Estado, né? Quando nós vemos aí, quem ganha mais dinheiro em Santos? O Estado. Se você for ver o orçamento da Prefeitura de Santos, é o maior orçamento, né? Então, todo esse poder financeiro ele tem que ser distribuído. Como é que ele tem que ser distribuído? Através da descentralização. Tem que descentralizar, tem que tirar esse poder da mão do Estado. Quando isso acontece, quando uma pandemia dessa vem, ela expõe todo esse problema, né? Expõe o problema, porque as pessoas não têm dinheiro, elas não conseguem se manter, não podem sair para trabalhar por causa da pandemia, e aí o cerco está fechando. Depois, o lockdown agora, que deveria ter sido feito lá no começo, estão querendo fazer agora. Então a gente já tem uma economia, né? Já tem uns problemas já de 3 meses, e agora o pessoal quer simplesmente fazer lockdown depois de tanto tempo que a economia já vem capegando, que as pessoas vêm precisando de auxílio e de dinheiro. Fabi, fala mais dos seus projetos e sobre os nossos problemas da Alemoa. Então, Fabi, eu estou colocando a Alemoa no pacote aí da comunidade, os problemas em geral que todas as comunidades estão vivendo, que é o principal dele, numa quarentena, você concentrar a população dentro de casa, com famílias de 8 até 10 famílias, até 10 pessoas dentro da casa, as pessoas sem poder sair para trabalhar, não tem saneamento básico, é um problema muito grande de mosquito. Essa live, na verdade, é para falar exclusivamente, usar como gancho exclusivo a quarentena, mas como eu havia dito, a quarentena e a pandemia ela tem exposto muitos problemas. E falando de uma forma geral, por que existem esses problemas específicos nas comunidades? Porque existe um problema maior, né, que é a velha política, que é a política que trata as coisas de forma paliativa. Não se busca uma solução final para os problemas, que seria fazer as reformas e seria priorizar saúde, educação e segurança. E no escopo da saúde está justamente o saneamento básico. Então, os problemas de uma comunidade, como o problema do Chico de Paula, Saboó, São Manuel, são os problemas de todas as comunidades, né? Que são moradia, saúde, educação. Mas para resolver esse problema de uma forma final, geral, temos que fazer as reformas e o governo cuidar do que tem que cuidar. Não adianta a gente ficar falando aqui, vendendo ilusões, como em todas as eleições a velha política faz, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir uma praça ali, construir uma praça aqui, eu vou construir uma escola ali. E eu tenho visto, né? Tenho ouvido a reclamação da população que se constrói um hospital, mas não se coloca médico. Se constrói uma escola, mas não se coloca professor.
Então o que adianta? Então isso entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador. Esse tipo de prática continua, que é o engodo, enganar as pessoas. Paredes de bloco vazias não vão resolver o problema da saúde, nem vão resolver o problema da educação. Nós temos que resolver o problema que as crianças têm que ir para a escola e elas têm que aprender. Não adianta a criança ir para a escola e não aprender. Santos, o Renan gosta muito desses dados, especialista nisso, gasta mais que o dobro de muitas cidades no Brasil e tem um nível lá no IDEB, no teste, igual ou pior do que essas cidades que gastam menos da metade. Então, o problema é estrutural. Não adianta a gente falar que não adianta tirar as pessoas também da favela, vai tirar as pessoas da favela, colocar em um apartamento e não ter educação de qualidade, não ter saúde de qualidade. Então, para resolver o problema de uma forma final, o caminho é longo. O problema é que o brasileiro ele é imediatista, né? E acha que o problema vai ser resolvido de uma vez, um prefeito vai vir, e esse é o problema que a gente tem, né? Já leva a outro problema, que é o problema de ficar esperando um salvador, e isso não existe. Tem que haver um pacto para resolver o problema de forma geral. E aí nós vamos ter verba para educação, para saúde, e quando o governo cuidar do que importa, ele vai cobrar menos impostos e vai ter mais dinheiro na mão do cidadão. Aí a pessoa não vai precisar de um programa social para ter sua casa. Ela vai construir a casa dela da maneira que ela quiser. Eu vou agora responder algumas perguntas aqui. O que pode ser feito para amenizar o problema da quarentena na comunidade? Já tem casos ou suspeitas de Covid no bairro? Já, Maria Cecília. Nós temos casos de Covid-19 no bairro, em toda a Zona Noroeste. Nós temos casos. E o que tem sido feito de forma voluntária por várias pessoas aqui na comunidade, tem sido distribuído máscara, álcool em gel, tem sido colocado detergente nos postes com água para que as pessoas lavem as mãos, tem sido aconselhada a quarentena, se puder, né? E tem sido conscientizado. Eu acho que esse é o caminho, eu estou certo de que esse é o caminho, e tem sido feito isso. Vamos ver aqui o que o Alexandre falou. Perfeito, Davi, não dá para ficar meio aberto e meio fechado. Ou vai, por exemplo, da Suécia, que está sendo um desastre sem lockdown, ou fecha com 85% dos países fizeram agora e estão reabrindo suas economias. Exatamente, Alexandre, eu conversando com um amigo meu, ele perguntou sobre o lockdown, eu disse, olha, o lockdown tinha que ser feito lá no começo. Agora você mantém a economia meia boca, aí 50% por 3 meses, as pessoas precisam de auxílio, depois de 3 meses, vocês já estão acabados, famílias desesperadas, você põe lockdown, ninguém pode sair, ninguém entra, ninguém sai. Aí eu acho que assim fica difícil. Eu acho que estou certo que esse não é o caminho. Cissa, construir escolas e hospitais é fácil, quero ver manter em funcionamento. Exatamente, Cissa, mas por que isso acontece? Porque não é dado prioridade. Eu gosto muito das palavras de Zema, o governador de Minas Gerais, que ele fala assim, o problema no Brasil é que o governo não quer cuidar de tudo, não faz nada direito. O governo deveria cuidar de educação, saúde, segurança, e ainda assim seria muito para o governo, né? Seria muita coisa para o governo fazer, cuidar de educação, saúde e segurança. Mas o governo quer ir pulverizar, cuidar de tudo, não dá certo, não consegue fazer nada direito. Quais ações poderiam ser tomadas pela Prefeitura de Santos para amenizar a situação da quarentena na comunidade? Renan, primeiro lugar, o teste, Renan. O teste tem que ser feito, como em países sérios que foram feitos, porque tem que fazer teste e acredito que talvez, no caso da comunidade na periferia, tinha que ter um lugar para alocar as pessoas que estão com Covid-19, porque você não funciona assim. A pessoa vai, testa, tem o Covid-19, volta para sua casa e se isola. Ela vai se isolar, é impossível. É um barraco do lado do outro, centímetros de distância uma pessoa da outra, 10 pessoas dentro do mesmo barraco muitas vezes, e achar que o que é feito em outros lugares, fazendo uma comunidade, vai dar certo. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser dada essa assistência, que está sendo dada, bem ou mal está sendo dado, e fazer a testagem em massa e isolar as pessoas. Não é mesmo, a única forma de isolar é tirando da comunidade. Se for para isolar, tem que tirar, porque isolar dentro da casa não funciona. Adriel,
O Brasil possui o programa de agentes comunitários de saúde, o que foi apresentado como uma grande ferramenta na Câmara dos Deputados por uma estatística de uma professora de Harvard. Esse programa chega até as comunidades de Santos. Adriel chega, o agente de saúde, que ele vai nas casas das pessoas. Inclusive já veio até a minha casa. Existe o programa sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu não posso dizer para você se funciona em todas as comunidades de Santos. Mas aqui existe, inclusive são pessoas extremamente capacitadas, são da própria comunidade, então conhecem a realidade da comunidade, então elas existem. Maria Cecília, em Paraisópolis está sendo feito isso. Hospedagem em escolas adaptadas para portadores de Covid. Exatamente, Cecília. Se a pessoa tem o vírus, ela tem que sair da comunidade, senão ela vai transmitir, vai pegar ônibus, vai trabalhar, vai ter que fazer compra e vai passar para todo mundo. Então, o único jeito é tirar a pessoa da comunidade. Tá bom? Como os líderes da comunidade trabalham juntos para orientar as pessoas? Qual a porcentagem de pessoas já foram contagiadas? Como a informação vai para a prefeitura? Vamos lá. Sérgio, eu vou falar a verdade para você. Se eu disser para você que todos os líderes comunitários eles trabalham junto, eu vou estar mentindo. O que acontece, Sérgio, é que, como em todo o Brasil, acho que em todo lugar do Brasil, existe também o uso político, né? Disso. Existe o uso político disso. Então, por exemplo, se a pessoa ela está sendo candidato ou não, ela quer fazer uma ação, algumas vezes ela tenta fazer isso de forma isolada, ela não quer se unir porque ela não quer, em tese, teoricamente, é uma coisa muito louca, mas é a verdade, ela quer dividir os louros das ações dela. Então ela não quer dividir dados, ela não quer trocar dados. Então, isso acontece, né? E deixa eu continuar aqui a pergunta aqui. Qual a porcentagem? A porcentagem, Sérgio, é bem semelhante ao que está acontecendo nacionalmente, né? É em torno de 10, 15% da porcentagem. E a informação chega na prefeitura através de quando a pessoa fica doente. Não está sendo feita uma testagem em massa, como eu disse lá atrás, deveria estar fazendo, mas não estão fazendo. A pessoa fica doente, ela vai no hospital, se tiver, vai lá para o boletim que tem coronavírus. Mas não dá essa atenção aqui. Vamos testar todo mundo. Isso não está acontecendo. Adriel, as testagens de Covid estão chegando nas comunidades? Então, Adriel, não existe a testagem em massa. Tá? Para ter a policlínica, inclusive um amigo meu aí fez uma reclamação esses dias que ele foi testar e ele não conseguiu ser testado. Então, testagem em massa não tem. Não tem. Então, é o que eu disse agora há pouco. As pessoas ficam doentes, vão no hospital e aí é testada ali, espera, volta para casa se ela estiver bem, se estiver com sintomas leves, mandam se isolar, a pessoa se isola dentro de casa, e como eu disse, quase impossível, né? Muito difícil, pouquíssimas pessoas conseguem ter uma casa nas condições de ter um cômodo isolado, e aí colocado lá no boletim da prefeitura. É isso que acontece na comunidade. Eu, como disse, vou ser um pouco repetitivo, o caminho era testagem em massa e realocar as pessoas, como a Cecília disse, que acontece em Paraisópolis. Talvez nós tenhamos que discutir isso com a prefeitura, inclusive alguém disse isso agora há pouco aqui, eu vou voltar. Quem da prefeitura foi até a comunidade para discutir o que pode ser feito, Sérgio Lara? Sérgio, se alguém veio, eu não fiquei sabendo. Não veio ninguém. Talvez tenha... Eu vou ser humilde aqui, porque... não sei de tudo que acontece na comunidade, não é bem assim, né? Mas se alguém veio, eu não fiquei sabendo. Aconteceu mobilização de, como foi dito aqui, líderes comunitários no bairro mesmo um divergindo com o outro, mas todo mundo está fazendo o seu trabalho. Isso tem que ser dito. Existem divergências, mas todo mundo faz a sua parte. Isso aconteceu, distribuição de álcool em gel, foi feito palestra lá no comecinho, foi dito que as pessoas deveriam fazer. Mas órgão da prefeitura mesmo, se foi feito, não teve uma divulgação aí ampla. Porque eu particularmente não fiquei sabendo.
Então esse é um trabalho aí, foi bem colocado pelo Sérgio, que deveria estar sendo feito pela prefeitura, mas aí o que acontece, Sérgio, é que agora em quarentena, eles vão fazer isso, né? Eles estão colocando na internet, no Facebook, mas pessoalmente não vão vir, porque não pode ter essa circulação de pessoas. Então isso deveria ter sido feito lá atrás, né? Deveria ter sido feito lá atrás. Então, pessoal, mais uma vez aí quero estar dizendo que nessa live era para estar conosco o João Vilela, não conseguimos, né? Tanto ele teve problema lá na hora de entrar, quando ele entrou também eu não consegui adicionar. O projeto para o bairro da Alemoa, se eu não respondi, eu vou fazer um esforço aqui, é o projeto para toda a cidade, né? Sem bairrismo, sem provincianismo. Acho que temos que resolver o problema da cidade de uma forma geral. E resolver o problema da cidade é diminuir o poder na mão do Estado, no sentido de que o Estado cuide do essencial, faça isso bem. Quando o Estado fizer isso, vai precisar cobrar menos impostos para o cidadão, vai ter mais dinheiro na mão das pessoas e elas mesmas vão resolver seus próprios problemas. A melhor coisa que tem é resolver seus próprios problemas. O Estado tem que focar nas questões essenciais, saúde, educação e segurança, que está aí no escopo da saúde. Está no escopo da saúde aí o saneamento básico. Para quem não sabe, cada real investido em saneamento básico é economizado 4 na área de saúde, nas áreas mais complexas de saúde. Então é resolver o problema lá pelo alicerce, né? E que as pessoas têm um poder de compra e elas vão resolver suas próprias vidas. Então, tendo educação, saúde, segurança, dá poder para as pessoas, o resto é com elas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Perdão pelos problemas técnicos. João, mais para frente vamos fazer assim, vamos fazer junto para não ter problema aí de transmissão. A gente vai e marca outro dia. Obrigado, Larissa. Obrigado, Renan, mais uma vez aí por ter criado o post. Obrigado por todo mundo que participou. Um abraço, tá bom? E até a próxima. Tchau, pessoal.